Bem-vindos ao nosso segundo vídeo da série CAIS, Armazenador por Ar Comprimido. No vídeo passado eu cheguei a discutir com vocês um pouco do princípio de funcionamento, mas é importante nesse nosso segundo vídeo a gente mostrar alguns sistemas para a gente ter a real noção de como esse sistema opera na prática. Nós temos a rede, indicada aqui por esse bloquinho, absorvendo a potência. Essa potência ela é convertida de elétrica para mecânica, que toca o eixo. E nós temos então um compressor que absorve o ar que está no ambiente e comprime para uma caverna. Quando a gente precisa então recuperar essa energia, o ar é liberado, ele passa inicialmente por um recuperador de calor, porque ao expandir ou ao comprimir o ar, ele também muda a sua temperatura, então é importante a gente ficar atento à temperatura, já que a energia do fluido ela está associada tanto à pressão quanto à temperatura. Depois nós expandimos esse gás, esse ar comprimido, uma turbina de alta pressão. Ainda temos um segundo estágio de baixa pressão. Esses são eixos solidários a um gerador e essa energia ela é injetada de volta à rede. O calor desse processo de combustão, aqui identificado como gás natural, ele é transmitido para o ar que está subindo, que está ficando frio, ele está sendo esquentado em função do resultado dessa combustão, e com isso nós temos então a recuperação da energia que foi armazenada através da compressão do ar. Aqui a figura direita é basicamente a mesma coisa, né? O excesso energético ele então é absorvido pelo gerador, um compressor comprime ar para uma caverna. Quando a gente precisa de novo utilizar essa energia, ela expande, passa por um recuperador, dá para ver aqui pelo azulzinho que ele está frio e depois ele vai esquentando até chegar numa temperatura razoável para ser utilizado. Nós temos uma turbina de alta pressão, uma turbina de baixa pressão, não dá para aproveitar todo o ΔP em apenas um estágio, por isso são indicados dois estágios, e o gerador que retorna a energia para a rede. O sistema CAIS, vocês vão encontrar diversas classificações, como um armazenador mecânico ou armazenador térmico. Aqui eu preferi classificar ele como um armazenador mecânico, e eu fiz isso considerando o efeito de compressibilidade do gás. Fiz até uma analogia aqui ao efeito da elasticidade do arco e flecha. Então nós temos o arco, ao puxar a corda do arco, nós fornecemos energia ao sistema e quando nós soltamos, a energia ela é liberada através da flecha que percorre até o alvo. São 6 os componentes principais, sendo o motor gerador, ele utiliza uma embreagem para fazer a conexão e desconexão com as turbomáquinas, ou seja, compressor e turbina. Nós temos efetivamente o compressor de ar, são 2 estágios ou mais, e pode ter o intercooler e o aftercooler. A quantidade de estágios depende muito da quantidade de ar, de como é o processo de compressão, mas basicamente aqui a ideia é melhorar a eficiência. Nós vamos discutir isso mais para frente também. O intercooler também é para reduzir a temperatura do gás, porque se a gente não reduzir a temperatura do gás, ele vai expandir com o calor e aí uma quantidade menor de ar vai ser armazenado. Por isso que eu identifiquei aqui, maior volume de compressão se a gente conseguir abaixar a temperatura do gás. E o aftercooler para remover a umidade. Então nós temos 2 trocadores de calor, o primeiro para baixar a temperatura e um segundo para retirar toda e qualquer umidade do ar, porque o ar ele possui uma quantidade razoável de água suspensa. E se isso é comprimido, acaba depositando no fundo do reservatório e drenar isso depois é bem complicado. Temos uma turbina com 2 estágios, alta e baixa pressão, ou podemos ter 2 turbinas também, uma de alta e outra de baixa. Um sistema de controle que controla a combustão da turbina, controla o compressor e o controle de geração. Temos equipamentos auxiliares, como os armazenadores de combustível, os trocadores de calor, sistemas elétricos e mecânicos e, finalmente, o reservatório. Pode ser tanto acima quanto abaixo do solo. No caso das grandes centrais armazenadoras por ar comprimido, usam um sistema abaixo do solo, geralmente cavernas. Cavernas de sal, aquíferos, cavernas rochosas ou porosas. A primeira patente do uso do ar comprimido como armazenador de energia
foi em 1949 por Stahl-Laval, utilizando uma caverna subterrânea no armazenamento de ar comprimido. Esse conceito, ele conseguiu aproveitar a tecnologia convencional de turbinas a gás, como eu comentei com vocês, promovendo um desacoplamento entre o estágio de compressão e de expansão. Toda turbina a gás, ela tem um estágio que comprime o ar para passar na câmara de combustão, para misturar com o gás, ter a combustão e depois se expandir na turbina. O que esse cara fez, a patente dele, o conceito da patente dele, era justamente eliminar o estágio da compressão da turbina. Por quê? 2/3 da energia de eixo são adotados no estágio da compressão. Então, quando nós temos um sistema de geração por turbinas a gás, ela tem 10 megawatts de potência, só que desses 10 megawatts, eles respondem a apenas 1/3 da potência disponível no eixo. Os outros 2/3, eles efetivamente estão tocando um compressor, que está dentro da própria turbina, e esse compressor está consumindo essa potência. Então vamos colocar aqui por alto que a potência total de uma turbina seria de 30 megawatts. Então 20 megawatts é só para tocar um compressor e 10 megawatts é o que sobra para a geração de eletricidade. Esse sistema ele foi dimensionado para operar várias vezes ao longo do dia em condições de carga parcial. Então o ar comprimido ele pode funcionar rapidamente, comissionando tanto para armazenar quanto para expandir, quanto para absorver energia, quanto para devolver energia. Em função disso, pode funcionar com peak shaving, load leveling, gestão energética, e aqui o time shift entra aqui tanto peak shave quanto load leveling, subsidiar sistemas de fontes alternativas intermitentes. O que a gente encontra hoje de estudo e publicação que relaciona o CAIS são basicamente duas situações. Geograficamente, conseguir identificar locais permissíveis ao armazenamento de ar comprimido, ou seja, cavernas, aquíferos, regiões geologicamente compatíveis e que ao mesmo tempo estejam próximos a parques eólicos. Esse é o desafio majoritário dessa tecnologia, considerando, mais uma vez, o uso ainda do gás natural. E pode ser utilizado também como uma potência de reserva.